Francisco, aproveitar que a gente está batendo esse papo aqui hoje, cara, eu tenho ouvido falar muito do tal do encoqueiramento da banana. O que causa isso? Existe alguma medida que a gente consegue minimizar isso? Como que funciona, cara? Ô Felipe, é interessante que realmente nos últimos dias nas redes sociais a gente viu muito falar-se um pouco de encoqueiramento, que é uma expressão ao coqueiro, né, levando ao coqueiro. Na bananicultura, essa é uma expressão mais forte. O que causa isso? A primeira coisa importante é que a gente tem que entender que a planta ela tem um padrão de desenvolvimento e de distribuição de folhas. Então ela vai distribuindo folhas, a gente chama de filotaxia, num padrão que já é genético, e é uma resposta da planta aos solos e ao clima, ou seja, à condição ambiental em que ela está. Só que tem época do ano, em algumas regiões do Brasil, que se o produtor fez o manejo certinho, plantou tudo bacaninha, mas as temperaturas baixaram, a luminosidade diminuiu, ou houve alguma outra condição que estressou a planta e que ela perde principalmente sistema radicular, ela perde parte de raízes, ela começa a emitir as folhas num ritmo de emissão foliar, que a gente chama de REF, diferente. Então as folhas elas vão sair quase que na mesma posição no plano, a planta fica travada, então a gente chama de encoqueirar, e a consequência é que ela vai ou não produzir o cacho, muitas vezes o cacho, ele inclusive é abortado, às vezes o cacho sai, mas sai um cacho fino, sai um cacho fraco, com poucas pencas, tá certo? E isso afeta significativamente a produtividade. Então, em anos que tem essas condições adversas, o que a gente pode fazer? Você me fez a segunda parte da pergunta aí. Primeira coisa é entender que a gente não consegue mudar o clima. A gente pode mudar o quê? Por exemplo, aqui a gente tem uma situação de encoqueiramento, por diminuição de luminosidade por excesso de plantas. Então o stand estava elevado, eu ajusto o stand. É uma prática de manejo com que a planta vai buscar luminosidade e por consequência ela vai desenvolver, digamos assim, um ritmo de emissão foliar adequado e não vai encoqueirar. Se a causa são, por exemplo, por perda de raízes, a gente perde raízes, radicelas, raízes secundárias por várias formas em bananeira. Ou seja, todos esses fatores, eles dão uma estressada na planta e a planta pode, de alguma forma, diminuir a perda de raízes e de radicelas. Por consequência, ela vai entrar nessa fase de estresse e a gente tem que, então, nesse primeiro momento, solucionar a causa, solucionar o problema. Aí o que a gente pode fazer é promover o enraizamento das plantas. Uma estimulação da sua lavoura, estimular a planta. O estímulo, ele vai estar, obviamente, proporcional às outras práticas de manejo, né, às outras práticas ambientais, e dentro dessa questão do estímulo, aí existem várias ferramentas. A gente trabalha, às vezes, com matéria orgânica de boa qualidade, trabalha com percussores hormonais, à base de extrato de algas, a base de ácido úmico, ácido fúvico, de outros componentes, tá certo? Às vezes o ajuste, digamos assim, de alguns elementos que também são percussores hormonais também, zinco é um deles, entre tantos outros. Então todos esses ajustes aí, hoje a gente pode fazer de maneira que a planta responda e de que ela siga o desenvolvimento. Obviamente, como eu disse novamente, sem querer entender que uma ferramenta dessa vai substituir ou vai modificar o impacto das condições edafoclimáticas, ou seja, das condições de clima. Isso é uma ferramenta valiosa. A gente trabalha aqui especificamente nessa propriedade com um produto que é o Raiz Plus, que é de vocês, mas a gente também trabalha com de outras empresas também, tá certo? Então o que a gente faz é isso, é promover, digamos, um estímulo para que a gente tenha radicelas, para que a gente tenha raízes novas e para que a gente tenha uma boa distribuição das folhas. Porque a gente sabe que a base, digamos, da produção é o sistema radicular. A gente tem que ter folhagem boa, mas sistema radicular seguro. Então o objetivo principal do Raiz vai ser exatamente isso que o Francisco falou. A gente fazer esse trabalho de emissão radicular, esse trabalho de emissão de raízes, de radicelas da sua planta, justamente para a gente tentar estimular ela e ela sentir menos essas intempéries ambientais que vêm acontecendo, que são inevitáveis e a gente não consegue controlar. Ou seja, dar as condições de manejo também, de manejo de irrigação, de nutrição, de manejo de matéria orgânica, plantar no stand nas condições adequadas e entender que as condições de clima, elas são aleatórias. Então, assim, são ferramentas que elas são, digamos assim, adicionais, elas são um plus. Isso é fundamental ficar muito claro para o produtor. Ele vai simplesmente melhorar a atividade, vai melhorar a planta, vai diminuir o impacto negativo, digamos assim, do encoqueiramento, dessa diminuição do desenvolvimento com essas ferramentas. Mas valioso mesmo é o manejo no dia a dia, é a boa irrigação e a boa agricultura. São as boas práticas agrícolas, ok? É um conjunto de práticas benéficas que a gente tenta seguir. Isso, exatamente. Então, Francisco, obrigado mais uma vez por essas informações, por esse bate-papo. Pessoal, no próximo encontro nosso a gente vai conversar um pouco sobre fusariose, também muito chamada de mal do Panamá. Beleza? Até a próxima.